Boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para dar continuidade a esses nossos encontros, a essas nossas conferências, aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante atual e se chama o Código da Bíblia. Muito bem, o que vem a ser o Código da Bíblia, né? Primeiramente, nós temos que discutir o que vem a ser um código, né? O que vem a ser um código? Desde o começo da antiguidade, né, nos campos de batalha, inclusive, quando pessoas necessitavam enviar uma mensagem para outros povos, e essa mensagem não podia ser reconhecida, não poderia ser interpretada, tinha que ser uma mensagem secreta, sem que as pessoas pudessem, né, decifrar essa mensagem. Então, estabelecia-se entre as duas partes em comum uma codificação, um sistema de código, para que nenhuma outra pessoa pudesse entender o conteúdo dessa mensagem. Ok? Então, basicamente, o conceito de código é este, é uma comunicação, né, onde as pessoas que não estão envolvidas nessas duas partes não podem decifrar aquilo. Muito bem. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra muito grande, né, por trás dos bastidores, com grandes especialistas tentando decifrar os códigos alemães e os alemães tentando decifrar os códigos ingleses, né? Então, quando o indivíduo mandava uma mensagem, às vezes é o seguinte, o cara manda uma mensagem, né, de texto, ok? E nessa mensagem de texto, para quem às vezes vai ler, por exemplo, essa mensagem de texto, parece uma carta de romance, parece uma coisa sem sentido nenhum. No entanto, tem um código lá. Se você pegar todas as segundas, tantas letras de distância uma das outras, né? E se você juntar essas palavras, essas letras específicas de uma certa distância entre uma letra e outra, você obtém uma nova mensagem, uma nova leitura oculta no meio desse texto. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a BBC de Londres, a rádio, ela enviava programa, ela fazia programa de rádio, onde o indivíduo, né, através de um texto que ele lia, ele mandava uma mensagem para a resistência francesa, ele mandava uma mensagem oculta, né, para os guerrilheiros que estavam infiltrados em outros países da Europa. Então, basicamente a ideia, existem muitas formas, mas muitas formas de código, desde os códigos simples e desde códigos muito mais sofisticados. Hoje, na era do computador, por exemplo, né, existem técnicas de codificação de uma mensagem via internet, por exemplo, que é a coisa mais difícil você decifrar. Se você não tiver o mesmo programa do outro lado, você jamais vai conseguir interpretar ou decifrar essa mensagem. Na Segunda Guerra Mundial existia uma máquina, veja bem, uma máquina, essa máquina alemã, ela chamava Enigma. É uma máquina inventada, é um sistema mecânico, tá? Um sistema de engrenagem e tudo mais, tudo sofisticado. E tinha um teclado como se fosse um teclado de máquina de escrever. Então você pegava a tua mensagem que você queria mandar, sua mensagem verdadeira que você queria mandar, e você digitava aquela mensagem naquela máquina. E essa máquina, a hora que ela ia digitar no papel aqui, saía um conjunto de letras completamente sem sentido. Tá? Então, aí você pegava essa letra, por exemplo, esse texto que saiu todo confuso, né, sem sentido nenhum, e você colocava para o radioamador lá digitar, para o telégrafo, o telegrafista digitaria, digitando as letras, né? Se os americanos interceptassem essa mensagem, se os aliados interceptassem, eles iam pegar aquelas letras completamente sem sentido, sem lógica nenhuma.
No entanto, para o outro alemão que recebia essa mensagem e tinha a máquina Enigma, ele ia lá e digitava novamente aquelas mesmas letras na máquina Enigma, e a máquina Enigma ela fazia o caminho inverso e tirava toda aquela mensagem oculta que foi enviada para você. Tá? Então a ideia de códigos é uma coisa assim muito antiga e foi se aperfeiçoando com o avanço da nossa tecnologia, né? No início, por exemplo, durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as máquinas eram totalmente mecânicas, né? Um sistema de engrenagens e como uma máquina de escrever mecânica, né? E com o advento da era moderna dos computadores, nós conhecemos a criptografia, né? Muito mais sofisticada. Esse termo se chama criptografia, criptografar uma mensagem ou codificar uma mensagem. Muito bem. O que nós vamos falar hoje, quem de vocês não pegou o jornal de domingo, né, e foi brincar naquele programinha chamado Caça-Palavras? Vocês não foram? Tem aquele quadradinho assim, cheio de letras, né? Aquele quadradinho cheio de letras e você caça palavras, né? Você caça uma palavra assim, olha, aqui pareceu uma palavra X, né? Laércio, oculta no meio daquele monte de palavras. E aí aparece uma outra palavra assim, em pé, né? E às vezes aparece uma palavra em diagonal, com várias letras em diagonal, que você forma o nome Laércio. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o código da Bíblia, né, é muito parecido com um caça-palavras. Tá? Nós já vamos conversar sobre isso. Muito bem. Desde muito tempo atrás, grandes estudiosos da Bíblia, né, do Antigo Testamento hebraico até do Novo Testamento, muitos eram os intelectuais que acreditavam que por trás do texto bíblico, ali colocado daquela forma, existia uma outra mensagem muito mais superior, codificada naqueles textos. Ou seja, você teria um texto bíblico, né, que se lê facilmente, tem um sentido, no entanto, teria oculto neste texto um código bastante sofisticado e oculto, que só mesmo pessoas iniciadas poderiam decifrar esse código e obter um ensinamento oculto e verdades ocultas extremamente poderosas. Muitos estudiosos acreditavam que Deus, como muitos acreditavam, né, que Deus inspirou os escritores anônimos para fazer a Bíblia, para fazer os textos, né, sob inspiração divina. Então é como se Deus estivesse escrito aqueles textos. Então, obviamente, um ser tão avançado, sofisticado e inteligente como Deus, teria colocado naquelas palavras, naqueles textos, algo muito mais do que simples palavras. Um conhecimento oculto que somente os iniciados poderiam decifrar. Ok? Muito bem. E, fundamentalmente, né, um dos grandes estudiosos que tentavam estudar o código da Bíblia, um código da Bíblia, é Isaac Newton. Isaac Newton passou muito tempo da sua vida fazendo um estudo, tentando achar uma codificação. E é engraçado que eles conseguiram achar uma coisa muito interessante. Eles pegavam a Bíblia, por exemplo, contava tantas letras, ele pegava uma letra, depois contava tantas letras, pegava outra letra. E sempre repetia o nome de Deus, o nome de Jeová, 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 em hebraico, claro. Era muito louco, né? Por exemplo, se o cara fizesse assim, ele pegasse assim, pegava uma primeira letra, depois ele contava um número X, pegava essa letra aqui, depois contava outro número X, pegava essa letra, ele ia repetindo, era uma coisa muito louca, que quando ele pegava essas primeiras letras, dava o nome de Jeová, por exemplo, que é o nome de Deus, né? E assim por diante, quase ao longo do texto da Bíblia todo. Então é uma coisa muito maluca,
né? Então esse código simples já estava ali. Ele pensa, pô, quantas coisas mais sofisticadas não podem existir dentro do código? Muito bem. Então é aí que a coisa fica interessante, né? Veja, na época de Isaac Newton, na época antes do advento da era dos computadores, né? Fazer uma pesquisa de codificação teria que ser uma coisa extremamente manual e um exercício intelectual e um esforço muito, muito, muito deveras sofisticado. No entanto, com o advento da era moderna dos computadores, essa pesquisa, ela se tornou muito mais eficiente e muito mais veloz. E foi isso, né, que nos tempos modernos um grande, né, matemático, né, judeu chamado Eliyahu Rips, né, ele, com seu grande conhecimento de informática e teoria de grupos e matemática e matemática e estatística, ele conseguiu montar um programa especial de computador. E esse programa especial de computador iria investigar a existência de um código especial na Bíblia. Só que esse código que Elias Rip estava pesquisando e buscando era, na verdade, um código profético. Presta bem atenção. Era um código profético, ou seja, estaria oculto na Bíblia as profecias para o futuro, para o mundo. Então estaria oculta muitos fatos importantes da humanidade que já aconteceu, já ocorreram, que teriam que ser investigados, e eventos que ainda não ocorreu, inclusive os eventos apocalípticos, que são de maior desejo do cidadão e dos pesquisadores entender este futuro negro que espera a humanidade. Muito bem. Então, Elias Rip, ele fez o quê? Ele criou um programa especial de computador, né, para tentar procurar, usando os textos hebraicos, porque os textos hebraicos, né, cada letra significa um número. Então ele pôde montar uma arquitetura, uma matriz muito grande, somente com o Antigo Testamento. Ele fazia uma matriz, como se fosse um jogo de caça-palavras mesmo, e ele introduzia nomes de pessoas, dados, e pela teoria de grupo, pela teoria que a gente chama de agrupamento, eles iam entender quais palavras se aproximavam, estavam muito próximas com relação a esses dados. Então, o que ele conseguiu foi mais ou menos o seguinte, tá? Tenta focar para mim aqui, por favor, né? Esse texto aqui. Ok? Então, veja bem, aqui eu tenho um texto, uma parte do código da Bíblia, ou seja, da Bíblia escrito em hebraico, onde, selecionado em vermelho, existe uma série de palavras que estão agrupadas e alinhadas, e essas palavras alinhadas dessa forma têm um sentido especial, como no caça-palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, vem aqui, né? Vamos supor, eu entro com a palavra guerra, por exemplo. Eu entro com essa palavra aqui, guerra. Né? Aí, ele vai achar na Bíblia onde que se agrupa guerra com outras palavras. Tá? Aí, geralmente ele vai achar, ele dá datas, ele parece uma data aqui, agrupada. Aí ele parece o nome aqui de uma pessoa. Você está entendendo? Quando introduziram na Bíblia, nesse código do cara, né, o nome judeu, que é o Yitzhak Rabin,
E é interessante que a palavra Yitzhak Rabin, o nome, vem, aí aparece o quê? Aparece uma linha assim, escrito assassinado. Certo? E eles foram investigando mais, eles viram que a pessoa que iria assassiná-lo não era um extremista palestino ou árabe, era um extremista judeu. Era um judeu que iria assassinar Yitzhak Rabin. Então, que era o primeiro-ministro na época de Israel. Então eles foram investigar, foram e pegou isso antes de acontecer. E esse fato depois realmente veio a ocorrer, veio a acontecer. Muito do jeito que estava codificado na Bíblia. É como se a Bíblia tivesse sido escrita e tivesse oculto nela informações de todos os grandes eventos importantes que a humanidade iria vivenciar, desde tempos antigos até os dias de hoje. Essa pesquisa, né, de Elias Ripp, desse matemático, só ficou largamente conhecida no mundo quando um jornalista americano chamado Michael Drosnin, ele se interessou muito por esse trabalho de Elias Ripp e publicou um livro sobre essa descoberta desse matemático. E esse livro fez uma explosão mundial de vendas e um interesse extremamente profundo sobre tudo o que ali estava codificado. Ok? Muito bem. Vamos ver o que de interessante o código da Bíblia, quando se pesquisou, se encontrou lá nesses textos. Né? Primeiramente, se encontrou fatos que já tinham acontecido e que estavam lá. O assassinato, de Kennedy, do presidente, dos irmãos Kennedy, todos eles, tá? Né? Estava previsto lá também a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estava muito clara no Código da Bíblia e também estava previsto no Código da Bíblia o Holocausto Judeu. Né? Esse Holocausto Judeu é exatamente o massacre dos judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que é conhecido como Holocausto. Estava previsto no Código da Bíblia também o pouso do homem na Lua. Ok? Estava previsto também, eles acharam, a colisão de um cometa com o planeta Júpiter, que seria visível e perceptível pela humanidade Terra. O famoso, né, Shoemaker Levy 9, esse cometa descoberto pelo casal, pelo Shoemaker, né, que se chocou com o planeta Júpiter, né, e foi filmado, foi fotografado pelo Hubble, pelos grandes telescópios do mundo. Um fato assim extremamente interessante, nós observamos ao vivo o impacto de um cometa sobre um planeta e o estrago que esse cometa fez em Júpiter. Se esse cometa tivesse caído na Terra provocaria a extinção da espécie humana. Né? E nós assistimos cair em Júpiter, e faz pouco tempo esse fato aconteceu faz pouquíssimo tempo. Ok? Então, a Guerra do Golfo também, né, foram encontrados na Bíblia. Né? E o que nós vamos discutir agora é exatamente se todos esses eventos estão escritos na Bíblia, ou seja, foram encontrados no Código da Bíblia. Agora o que nos interessa são fatos e profecias que ainda não se realizaram e estão previstas para os tempos que virão. Tá? Existem 3 grandes profecias de grande importância que está lá no Código da Bíblia e que nos deixa muito apreensivo.
seria essas previsões futuras. Inclusive, ele dá datas aproximadas, tá? Uma, o holocausto nuclear, ou a Terceira Guerra Mundial. E ele dá dados até onde começaria essa guerra mundial. Essa guerra mundial começaria exatamente no Oriente Médio. E o código prevê a total destruição de Jerusalém e o povo judeu. O povo do judeu seria totalmente destruído nessa guerra. Então isso tem causado muita apreensão. Por exemplo, o Código da Bíblia, quando foi aproximado uma data, porque esse livro foi lançado, né, na década de 90, a primeira versão dele, depois fizeram outras edições, ou 1 ou 2, aquela coisa toda, 3, né, fazendo mais previsões, por exemplo, prevendo o tsunami da Ásia, essa coisa toda. Eles tinham uma data possível lá para 2006. No entanto, a gente já passou 2006, estamos agora em 2007, entrando em 2008, e esse evento não aconteceu ainda. Porque o nível de previsão de datas é muito complicado lá. Mas ele sempre joga um período, nesta época, por volta de... poderá ser desencadeado. 2008, 2007, 2008, 2009 é um período extremamente crítico, segundo o Código da Bíblia, para iniciar-se um holocausto nuclear. Que, segundo o Código, ele iniciaria no Oriente Médio, mas se espalharia para o resto do mundo. É um estopim, uma reação em cadeia, que iria levar o mundo a um grande conflito, a um grande problema nuclear. Muito bem, isso é uma das profecias que está lá nesse Código da Bíblia. Uma segunda profecia importante, ele diz o seguinte, que haverá um aumento gigantesco dos terremotos. E chegará uma época que esses terremotos atingirão um nível jamais visto pela humanidade. E 3, ele prevê a queda de um cometa na Terra. Na Terra. Então, esses eventos, olha, o que é muito interessante é que o que o Código da Bíblia está prevendo é exatamente o que os outros grandes profetas também previram em suas grandes profecias. Por exemplo, se você estudar Nostradamus a fundo, Nostradamus diz o seguinte: haverá a Terceira Guerra Mundial também. A Guerra Mundial, muito sofisticada. Fala do astro X, Nostradamus. E Nostradamus fala também da queda de um cometa. E Nostradamus fala também de gigantescos tremores de terra. Edgar Cayce, um grande profeta moderno, americano, Edgar Cayce, ele fala exatamente de uma guerra nuclear também, e ele fala para nós também sobre a questão
da volta da Atlântida. Uma das suas previsões muito claras. Mas essa volta da Atlântida, para acontecer, ela teria que causar tremores de terra, levantamento de terra a nível de oceano, de grande envergadura. Então, significando o quê? Significando que, mais uma vez, se você comparar todos os profetas e todas as profecias, nós vamos, começar a convergir. Ou seja, nos evangelhos e mais, para assim dizer, no Apocalipse e no Evangelho da Bíblia, nós vamos encontrar muita citação de holocausto de fim de mundo. Em Mateus, você encontra muitos. Por exemplo, Mateus fala o seguinte, ele tem uma profecia que ele diz assim, de todo será quebrantada a terra, e de todo se moverá a terra. Montes e ilhas serão varridas de seus locais. E haverá um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mudaram. Então, se você olha os evangelhos, você vê exatamente uma ação sísmica muito violenta na Terra, que iria mudar o panorama da Terra. Tem uma parte que fala lá sobre a queda de estrelas, sobre a Terra, que poderia muito bem ser exatamente a queda de um cometa ou de um asteroide. O interessante é o seguinte, se você for estudar essa coisa que ele fala queda de estrelas, mas se você olhar o planeta Terra, que o planeta Terra, a superfície, aqui está a atmosfera da Terra, mais no alto, começa a camada atmosférica. Quando vem um cometa ou um asteroide para se chocar com a Terra, quando ele vem a uma certa velocidade, quando ele começa a entrar com a parte mais alta da atmosfera terrestre, ele começa a se esquentar, incendiar muito, devido à sua velocidade. Então esse bólido, a hora que ele entra, ele pode sofrer aqui no alto muita fragmentação. Ele começa a fragmentar ou explodir, ele pode explodir nas altas camadas, e parte dele começa a fazer o quê? Começa a cair em várias partes do planeta como se fosse uma chuva de estrelas cadentes. Era como se o céu estivesse caindo sobre a terra. E o Apocalipse fala, as estrelas do céu caindo sobre a terra. Uma alegoria de visão. Então, mais uma vez, e a destruição na terra seria praticamente quase que total. Seria um evento cataclísmico sem precedentes ao longo de nossa história. Na verdade, o código da Bíblia, este código moderno que está sendo discutido e debatido ultimamente, vem apenas corroborar com as outras grandes profecias já existentes. Na verdade, ela não vem trazendo praticamente nada de novo. Ela vem apenas colocando um pouco de datas aproximadas, que seria exatamente esse período que nós estamos vivendo agora, até por volta de 2012, 2014. Outras grandes profecias que vêm confrontar também com as profecias do Código da Bíblia são as profecias maias. Eu estudei muito as profecias maias e confesso a vocês que eu sou um grande estudioso de todas as profecias. Todas. Eu tenho um material aqui guardado comigo de todos os grandes profetas, de um estudo muito longo que eu fiz ao longo da minha vida, porque eu sempre me interessei muito sobre essas coisas. E através dos meus contatos espirituais, dos meus mentores espirituais, a gente também recebe muita informação, sobre esses tempos, sobre esses momentos que nós estamos vivendo, e que nós temos que estar muito atentos e conscientes, devido a um momento muito preocupante que nosso planeta vai enfrentar. Se vocês estiverem observando, vocês vão ver um número crescente de terremotos na região da Indonésia, coisa que eu já falei sobre isso há mais de 20 anos atrás, muito antes da tsunami, eu já previa que aquela região iria sofrer
um gigantesco impacto de terremoto. E digo a vocês que vai acontecer um novo terremoto na região da Indonésia, muito mais intenso do que o que aconteceu na tsunami de 2004. E esse tremor de terra de 9,4 graus na escala Richter, que causou aquele gigantesco tsunami, ceifando a vida oficialmente mais de 300 mil pessoas, mas extraoficialmente eu calculo que tenha chegado a quase 1 milhão de mortos, né? E nós temos informações que aquela região ainda sofrerá um abalo sísmico e um terremoto ainda maior, como parte de grandes eventos sísmicos que assolarão o planeta num grau crescente. O código da Bíblia, ou seja, quer dizer, as profecias maias, elas preveem que a partir do ano de 1999 até o ano de 2012, nós entraríamos num período extremamente crítico para a humanidade em todos os níveis. Em todos os níveis. A humanidade ia passar, né? Segundo as profecias maias, nós temos uma grande guerra, uma mudança climática violenta, uma mudança estrutural no Sol, e isso causaria uma instabilidade geológica no planeta Terra muito grande, e também prevê a queda de um cometa na Terra. É muito interessante porque os maias eram povos que nunca entraram em contato com nenhum ocidental. Então eles não podiam estar influenciados pela religião ocidental, né, pelos valores ocidentais, pela crença ocidental. No entanto, eles eram conhecidos como os donos do tempo, porque era um povo que tinha um controle matemático e astronômico sobre o tempo extremamente sofisticado e altamente preciso em suas medidas. Eles tinham dados e tinham medidas extremamente interessantes. Eu tenho um seminário todo sobre as profecias maias, quem se interessar, são 3 DVDs, onde nós esmiuçamos essas profecias maias, né? E o próprio calendário maia, o conhecimento profético dos maias. O interessante é que todas as profecias estão convergindo para o mesmo ponto. Ou seja, um período que vai de 1999 até 2012, 13, 14, esse período de 10 a 15 anos, nesse início de terceiro milênio. Ok? Nós já observamos esse grande terremoto, esse grande tsunami da Ásia. Eu já tinha previsto ele, não com precisão de datas, mas o evento em si, em 1992, onde eu recebi uma informação do plano espiritual, dizendo que iria ser disparado naquela região este evento geológico que iria marcar o início de um período crescente de terremotos no mundo. E se você fizer um mapeamento, eu tenho acompanhado as estatísticas mundiais e realmente é absurdo e estarrecedor como a Terra está abalada geologicamente após esse tsunami da Ásia. O número cresce. Hoje mesmo, hoje que eu estou fazendo essa conferência para vocês, eu acabei de assistir na televisão um terremoto na ilha de Sumatra, hoje de quase 7 graus na escala Richter. Ou seja, a Terra não para de tremer na Indonésia, naquela região. E eu digo para vocês que aquela região vai ser o estopim do mundo, o estopim geológico do planeta. Aquela região vai quebrar primeiro, a placa vai romper, provavelmente a coisa será tão grave que todas aquelas ilhas praticamente desaparecerão do mapa. E quando isso começar a acontecer, nós entraremos num período bastante doloroso e dificultoso para a nossa humanidade. E a previsão coloca coisas mais dificultosas ainda, ou seja, antes, ou seja, desses eventos, ou durante esses eventos cataclísmicos que estarão sendo intensificados, estaria acontecendo então uma guerra nuclear, um holocausto nuclear. Ou seja, desgraça pouca é bobagem, né?
o pior disso tudo, nós tivemos esse aumento sismológico, né? A guerra nuclear para arrasar o planeta, para acabar com. Ainda veio um cometa para tirar de letra o nosso sofrimento, né? E você sabe que numa das centúrias de Nostradamus escreve exatamente o seguinte, presta bem atenção, né? Após uma grande tragédia para a humanidade, ele diz assim, uma outra ainda maior se aproxima. E esta segurará a lâmina na figura sangrenta. Ou seja, a humanidade está altamente sofrida com algum evento calamitoso, que pode ser uma guerra. Aí vem, por exemplo, a queda de um asteroide ou um grande terremoto planetário que começa a sacudir e quebrar o planeta ainda mais. Ou seja, fazendo o sofrimento humano ser ainda mais intensificado. Fazendo com que o karma planetário, ou seja, o karma coletivo desta humanidade seja extremamente doloroso. É essa reunião de dados, né? essa tese, por exemplo, o Michael Drosnin, né? o repórter, recentemente eu ouvi uma entrevista dele, que escreveu o livro Código da Bíblia, né? Ou seja, o jornalista que publicou este livro, o cientista, é o Elias Ripp, que fez todos os cálculos, né? E quem tinha essa veia jornalística, essa veia de escrever, era realmente esse jornalista que colocou essas ideias, né? E fez um sucesso, deu um boom no planeta, né? Esse indivíduo fez uma reportagem, eu estava assistindo uma reportagem dele há um mês atrás, e ele falou assim, olha, eu estou convencido de que todos esses eventos proféticos que estão no código vão realmente ocorrer na humanidade. E eu, pessoalmente, estou fazendo um esforço tremendo. Ele diz assim, eu estou fazendo um esforço tremendo para convencer o presidente Bush e a alta cúpula do governo americano que eles vão provocar uma terceira guerra mundial. Para eles se tocarem, para eles tomarem consciência, para ver se a gente consegue evitar esse holocausto nuclear. Então ele faz conferências, ele chama atenção, ele vai na televisão, ele vai em todos os meios de comunicação, para tentar chegar até o presidente americano e convencer o presidente americano que o nosso planeta corre atualmente um grande risco de um grande holocausto nuclear ser desencadeado de uma forma que você não tem controle depois. Porque veja bem, o que o Código da Bíblia tem dito e tem analisado mais fundo sobre essa questão da Terceira Guerra Mundial, né, é o seguinte. Quando essa guerra, uma ou outra bomba, por algum motivo, for lançada no Oriente Médio, contra um país islâmico, por exemplo, o ódio que isso vai gerar no povo islâmico para com o resto do mundo, será algo terrível. Será algo tão terrível que a vingança desses povos ultrapassará o mundo. Ou seja, vai ser uma coisa tão insuportável, né? Porque aí isso vai desencadear uma guerra cada vez mais intensa, cada vez mais poderosa, envolvendo outros e outros países neste grande evento cataclísmico. Eu acho que todos esses eventos, todos esses dados são para que nós possamos acordar. Nós estamos vivendo numa civilização e num momento de nossa civilização extremamente frágil. Nós temos um arsenal nuclear armazenado que daria realmente para destruir o mundo mais de 100 vezes, levar a humanidade à extinção. Então eu fico pensando, será que realmente nossa geração, nesse curto espaço de tempo que nós estamos vivendo aqui, nós vamos vivenciar uma tragédia de alto impacto para a humanidade como essas? O que você faria se você ligasse a televisão e você percebesse que a guerra nuclear começou? Bombas atômicas foram lançadas em alguns países do Oriente Médio, naquela região. O que você faria? Nós estamos montando um quadro, né?
um quadro muito interessante sobre essa questão. O Código da Bíblia tem analisado, porque ele vai analisando várias questões, vários pontos, e eles perceberam, né, quando eles fazem essa análise, eles colocam o nome de Israel, por exemplo, ele coloca o termo guerra nuclear e aparece Jerusalém, aparece data, sabe? Eles vão achando esse agrupamento de palavras que intriga demais. Ok? Intriga demais. Então, a ordem seria mais ou menos essa, né? Por algum motivo, num determinado ponto, por desavença, ou por terrorismo, por algum motivo, vamos imaginar que Israel hoje, que eles falam que Israel seria o cabeça de onde se desencadearia a guerra para o mundo. E nós sabemos que no Oriente Médio, Israel é um entrave no mundo árabe. É o entrave com questão à Palestina, com o Iraque, Irã, Síria, Líbano, todos aqueles países em volta são praticamente inimigos de Israel. Queriam ver Israel realmente varrido do mapa, desaparecido daquela região. Para se defender dessa situação, Israel possui um dos maiores exércitos daquela região, mais treinado exército, mais equipado exército da região, mesmo com armas convencionais, ele poderia vencer qualquer país da região numa guerra. Só para vocês terem uma ideia, em 1967, ele venceu em 6 dias. Em 6 dias ele venceu uma guerra contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, vocês estão me entendendo? E contra a Líbia, o Líbano, quer dizer. Então você vê que ele, em 6 dias, arrasou com o exército dessa região. Então ele tem um exército muito poderoso. E nós sabemos que Israel, né, possui um arsenal nuclear sofisticado. O interessante é que ele não declara que ele tem esse arsenal, mas todos os especialistas sabem que tem. Ele tem usinas nucleares, domina o ciclo atômico com bastante profundidade e com o auxílio do governo americano, que manda todo tipo de arsenal para eles, certamente mais de 20 ou 30 bombas atômicas. Calcula-se que Israel tem mais de 100 bombas atômicas armazenadas, operacional, armadas em navios submarinos, em armas estratégicas como mísseis de longo alcance. Tá? Vamos supor que Israel, ou a própria OTAN, que fosse, hoje nós estamos vendo esse discurso, né? O presidente do Irã, o Irã é o país que está numa corrida armamentista nuclear muito séria. Os meus mentores espirituais, quando eu questiono eles, eles falam, o que eu posso falar para vocês em público é, observe o Irã. O Irã e Israel pode ser o grande estopim da coisa. E eu estou falando do Irã há mais de 10, 12 anos atrás. Enquanto as pessoas estavam pensando que o Iraque é que tinha as armas, que aí ia... Não, é o Irã. Né? O programa nuclear do Irã é um programa que veio, né, comprado do Paquistão, do grande cientista paquistanês, né, que fez um esforço tremendo para criar essa bomba atômica para o mundo islâmico. Né? Muito bem, então o Irã tem um discurso que todos vocês estão sabendo, que ele quer ver Israel varrido do mapa. O presidente sempre fala isso, né? Ele quer ver Israel varrido do mapa. Mas para que isso aconteça, ele teria que criar uma força militar suficientemente poderosa para confrontar Israel. E isso teria que ser nuclear. Ele teria que criar um aparato nuclear com mais de 100 bombas atômicas também, suficientemente para realmente arrasar Israel no mapa e confrontar a retaliação israelense. Muito bem, isso nós estamos vendo. Ou, em contrapartida, o presidente de Israel, né, tem o seguinte discurso: assim que o nosso serviço secreto detectar que o Irã tem a capacidade de produzir uma bomba atômica, antes dele produzir, nós vamos atacar. Então já existe uma política de atacar. Eles vão atacar. Não é que a questão hoje não é se eles vão ou não. A questão é só quando. Quando? Quando o Irã será atacado pelas forças ocidentais.
Tudo bem? Isso já é um fato. No entanto, nós estamos observando a Rússia hoje se posicionando de uma forma extremamente opositora ao Ocidente. Ela foi lá e fez um acordo nuclear com o Irã, está indiretamente apoiando o Irã e sempre tentando estrategicamente apoiar o mundo islâmico. Enquanto os Estados Unidos e as forças da OTAN ficam apoiando Israel. Imaginem vocês, se o serviço secreto de Israel, vamos imaginar a seguinte cena. O serviço secreto de Israel detecta que o Irã está prestes a testar uma bomba atômica. Está prestes a ter uma bomba atômica, bombas atômicas operacionais. Como promessa, o presidente de Israel já disse que ele não vai admitir uma potência nuclear no Oriente Médio, a não ser ele. Ele não vai admitir. Então ele vai ter que realmente atacar com todas as forças. Ele vai atacar, vamos supor que ele ataque primeiramente com forças convencionais. Faça um ataque, mas um ataque direto de Israel. É complicado. Por exemplo, a invasão do Iraque, a primeira guerra do Iraque, Israel tentou de todas as formas ficar neutro, mesmo sendo bombardeado, né, pelos mísseis Scud do Iraque, ele não colocou a sua força contra. Por quê? De medo de que houvesse um levante árabe contra Israel. Então ele deixou os Estados Unidos agir, as forças aliadas agir naquela região. Mas dessa vez eles estão dizendo que Israel não quer ficar parado, ele quer participar e atacar, não deixar que os Estados Unidos vá lá e faça esse ataque. Porque a situação política ali naquela região é complicada. Se Israel atacar, vai ser uma guerra entre árabes e judeus altamente declarada neste mundo moderno. Agora eu quero que vocês imaginem, essa guerra não vai ser tão fácil, porque o Irã tem um exército muito grande, organizado, mísseis de longo alcance, e imagine se ele tiver bombas atômicas operacionais. Se ele tiver bombas atômicas operacionais, que a gente não sabe, o serviço secreto não detectou, e ele lançar essa bomba atômica contra Israel em revide ao seu ataque, justificando o seu ataque. Aí a coisa dispara. A primeira bomba nuclear que explodir nessa região aqui, ó, a retaliação do inimigo é tão rápida que você não sabe quem lançou primeiro. Certo? Vamos supor que um míssil exploda em Israel. É questão de 2 a 3 minutos depois, Israel está lançando um ataque nuclear contra o seu inimigo. Então, para nós que estamos de fora e vamos assistir a notícia, ninguém vai ter certeza de quem lançou primeiro. Porque um vai ficar falando, não, foi ele. Ah, o satélite nosso detectou que a primeira bomba foi aqui. E fica aquele diz que me diz. O público fica enganado, o ódio mundial, porque vai morrer milhões. E outra, eu digo para vocês, eles não vão lançar uma única bomba. Eles vão lançar tudo que tem. Porque uma guerra é para ganhar. Você não sabe, se você joga uma bomba, você espera que o inimigo joga 10 em cima de você, 20 em cima de você. Então, as estratégias de guerra é criar uma destruição tão grande no inimigo que ele não possa retalhar você com o seu arsenal. Então, gente, poderia disparar algo para o mundo nessa região, aí você teria a Rússia fazendo partido, o Paquistão, a Coreia do Norte, a China, o Irã poderia mandar armas nucleares para a Europa. Porque se eles sofrerem um ataque das forças aliadas dos Estados Unidos, ele poderá dar um jeito de levar armas nucleares contra os Estados Unidos. Aí a retaliação desses países vai ser mais intensa, aí a Rússia, ou seja, pode desencadear realmente uma guerra mundial. Ela começa localizada e se torna mundial. Quando essas primeiras crises acontecerem, a energia que domina a região, o petróleo, toda a economia do planeta vai quebrar. Todas as bolsas de valores que existem no mundo vão quebrar. Ou seja, todo o sistema mundial que está baseado hoje no mundo, a economia, o dinheiro, o seu trabalho, a sua vida capitalista,
todo esse sistema ele paralisa-se e quebra-se de uma hora para outra. Ou seja, todo o dinheiro que existe no mundo, que circula no mundo, que é papel, que é virtual, que não tem valor real, ele é especulativo, sempre foi, neste momento ele deixa de existir como um objeto real. Aí só o que vai ter valor são os objetos reais mesmo. O que você tem, os objetos, sua casa, comida, tal. O papel que você tem acumulado no banco pode esquecer, você vai perder tudo que você tem no banco. Por isso que todas as vezes que aconteceu crises e guerras mundiais, todo o papel moeda que as pessoas tinham, eles transformavam em ouro. Ouro, diamante, em objetos que são reais. Porque papel, moeda, não é algo real. E é isso que prevê o código da Bíblia. É esse fato que é intrigante. Que o Michael Drosnin e que o cientista disse, este fenômeno vai acontecer. E, por incrível que pareça, o código da Bíblia apontou que o Oriente Médio seria o estopim. E que aquela região seria uma região altamente sofrida e poderia ser o fim de Israel. Muito bem. Imaginem só esse fato acontecendo. Se essa guerra se espalhar, nós sabemos que o Irã, por exemplo, está numa região, o Iraque está numa região de uma fenda geológica. O Paquistão também. Toda aquela região do Oriente Médio, Índia, tal, numa fenda geológica que vai, corta a China, tem uma fenda que corta a China, outra que vai para o Japão, que é tudo chamado cinturão do Círculo do Fogo, cinturão de fogo. E a região mais crítica em termos geológicos é a Indonésia. A fenda da Indonésia passa, né, pelo Japão. Eu vou desenhar aqui mais ou menos para vocês, dar uma olhada, né, como é que funciona essa situação lá. Nós teríamos lá naquela região vamos tentar imaginar aqui a Ásia, né, o continente asiático, né, aqui a África, né, aqui aquela coisa que fica assim, tá, Oriente Médio aqui e tal, aqui a Índia, a ponta da Índia, tá, aqui para cá a Austrália. Mas essa região aqui, olha, onde está a Indonésia, essa região toda, está o Mar do Japão aqui, ó, Japão, essas ilhas. Essa fenda, ela vem, tem uma que vai por dentro dessa fenda que vem aqui. E tem uma outra linha que sai aqui, passa por dentro do Irã, Iraque. Tem uma outra linha que quebra, vai para cá, para a China, que são as placas tectônicas, as zonas sísmicas, né? E muita cadeia montanhosa aqui na Europa, Itália, tal, sabe, fica sobre fortes zonas sísmicas. Então, esses países do Oriente Médio, eles já estão em zonas sísmicas. Agora você imagine, desgraça pouco é bobagem. Se ocorre um holocausto nuclear, naquela região é o estopim, as pessoas estão sofrendo com a radioatividade, com as mortes, com o incêndio, com o sofrimento, que é inimaginável você imaginar o que é uma bomba atômica hoje. E de repente, geologicamente, devido à própria vibração kármica do planeta, os terremotos se intensificam e vai ter terremotos destruindo essa região ao mesmo tempo que essa humanidade está sofrendo as consequências de um holocausto nuclear. É isso que fala o código da Bíblia, é isso que fala as profecias que nós tratamos. Que tem a desgraça causada pelo homem e tem uma reação natural da Terra, né, que é uma questão cíclica por questões mais astronômicas, que convergiu karmicamente tudo junto para um momento planetário. E aí, depois disso tudo, eu peço para vocês rezarem para não cair o cometa. Para não cair o cometa na Terra, para que essa outra profecia do Código da Bíblia não se cumpra, ou seja, a queda de um cometa na Terra. Porque aí, bicho, aí realmente eu acho que nós estaríamos vivendo o maior evento cataclísmico que o planeta Terra já presenciou, essa humanidade já tenha presenciado.
Realmente, não dá para prever a reação humana, a reação do planeta, das pessoas, como vai estar o mundo, como vai estar o Brasil, aonde nós devemos estar realmente para viver uma situação segura, né? Eu tentei fazer estudos levantando todas essas questões, tentei levantar quais os locais no Brasil mais seguros. No entanto, mesmo assim, com todos esses dados, nós não vamos saber qual vai ser a verdadeira reação da humanidade, do ser humano, aqui no Brasil, no resto do mundo, né? Os refugiados que estarão tentando entrar no Brasil de todas as formas, podendo vir navios militares, leva de indivíduos querendo se abrigar no Brasil e ameaçando o governo brasileiro de ataque militar se nós não permitirmos a entrada desses refugiados. Então, eu tenho certeza, se esses fatos se concretizarem, nós vamos viver um dos períodos mais negros que a nossa civilização, que a nossa humanidade já viveu. Portanto, eu acredito que esses livros proféticos, o código da Bíblia, e assim como grandes outros, né, temas proféticos, estão aí para nos alertar, estão aí para nos acordar, para que nós percebamos que a nossa vida na superfície da Terra ela é muito frágil. A nossa sociedade, hoje capitalista ou comunista, ou qualquer que seja o regime político vigente nesses países, quer seja de ordem religiosa, quer seja de ordem econômica ou simplesmente de ordem ideológica, social e militar, nós vamos ter, né, desequilíbrios extremamente profundos, porque essas pessoas vivem fundamentalmente com base no materialismo, ou seja, a espiritualidade verdadeira não tem vez nessa nossa sociedade. E certamente nós estaríamos vivenciando, né, uma quebra profunda em todos esses valores humanos. Existem algumas coisas que tem mostrado o Código da Bíblia também que eu acho interessante essa visão. Ele mostra que em muitas partes do mundo, devido ao grande sofrimento que a humanidade estará vivenciando, estará se levantando no mundo um dos maiores movimentos de solidariedade e de demonstração de amor. Tem esse dado também, ou seja, as pessoas estarão numa forma sofrida tão grande que grande parte da humanidade estaria se unindo, estaria dando um jeito para amenizar o sofrimento do resto da humanidade. Então os sobreviventes poderiam estar recebendo ajuda humanitária, poderiam estar em vários países unindo-se, as pessoas se unindo para enfrentar este grande inimigo comum que é a luta pela sobrevivência. Eu tenho certeza que neste momento o nosso papel de esotéricos, de espiritualistas, de holísticos, nós teríamos um papel de extrema importância nesses momentos de crise. Porque através de nossas atitudes, através de nosso preparo interior, de nosso preparo espiritual, nós estaríamos em contato com inteligências mais avançadas, preparado para uma intervenção extraterrestre, preparado para uma intervenção espiritual superior. Nós poderíamos ser os canais, os elos de ligação com essas forças superiores para amenizar o sofrimento da humanidade Terra. E o nosso conhecimento, a nossa preparação esotérica e espiritual poderia nos estar dando capacidades, né, para usar a medicina holística, para usar todo o nosso conhecimento, né, para estar auxiliando os enfermos, para estar auxiliando os sobreviventes em grandes dificuldades, porque todo o sistema quebra, há uma crise de abastecimento de remédios, tudo que você depende do exterior para importar, né, importar da Europa, importar dos Estados Unidos, remédio, tecnologia e outras coisas, vão estar o sistema todo quebrado. O sistema não vai estar funcionando. E se o clima começar a mudar repentinamente devido às cataclismas geológicos, às questões geológicas, realmente nós não vamos ter condição de navegar nos oceanos, nós não vamos ter condição de interrelacionar com os outros povos. Nós vamos ter que aprender a sobreviver com aquilo que nós temos. Então nós vamos viver um momento muito complicado. Porque as bases, né, de uma sociedade capitalista, de emprego, trabalho, moradia e tudo isso vão estar totalmente
distorcidas e nós não vamos saber que caminho tomar ou que direção tomar em tudo isso. Ok? Né? Procurem, vocês que estão assistindo essa conferência, adquiram o livro, né, as várias versões que saíram, né? Procurem estudar mais esse livro profético, tirar suas próprias conclusões. Eu sei que hoje eu assisti também vários documentários apresentando contra, né? Ou seja, estudiosos, cientistas que são contra essa codificação, dizendo que o método utilizado não é um método adequado. Mas o próprio Elias Ripa, ele contrabalanceia esses seus, vamos assim dizer, cientistas que são contra suas ideias, dizendo que eles não fizeram matematicamente como ele fez a programação dos computadores. Dizendo que eles erraram muito, montaram a programação de uma forma totalmente errada, né? Não do jeito que realmente ele teria montado, por isso eles obtiveram resultados errados, não obtiveram resultado para comprovar a existência real de um código na Bíblia que responda a essas questões e que aponte para esses dados. Ok? Então, certamente há ainda um grande debate sobre o tema no meio científico, tá? Pessoas, grupos tentando desmentir que existe um código e outros grupos tentando demonstrar que o código é real, que ele existe e que nós devemos estar profundamente alertas com relação aos eventos futuros. Ok? Então eu desejo a todos vocês muita paz, namastê e até um próximo encontro onde estaremos discutindo outros fatos nesses nossos encontros. Muita paz a todos, namastê.